Paz do Senhor, adoradores, eu sou David Santana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desculpa não ter saído o vídeo nesse sábado, mas eu tava muito resfriado, tava muito ruim, ainda tô bem rouco, mas segue mais um capítulo do livro A Cabana pra vocês. Roda a vinheta. De julgar alguém. Claro, de certa forma ele era culpado de julgar praticamente todo mundo que ele conhecia e muitos desconhecidos. Mac sabia que era totalmente culpado de ele ser egocêntrico. Como é que ele ousava julgar alguém? Todos os seus julgamentos haviam sido superficiais, baseados na aparência, nos atos, motivados por preconceitos, estado de espírito ou por sua necessidade de se sentir melhor ou superior. Ele estava começando a entrar em pânico. Em sua mente ele disse: "Não brinca, Sherlock." Mas da sua boca as palavras que saíram foi: "Eu não posso fazer isso." Ela, em resposta, logo disse: "Olha, sua capacidade de fazer isso ou não ainda não foi determinada," ela disse com um sorriso. "E meu nome não é Sherlock." Ele se sentiu grato porque a iluminação do local não permitia que fosse vista a expressão que ele estava de muito sem graça com aquela situação. E ele, querendo dar fim àquela situação, logo disse: "Tá bom, e quem é que eu devo julgar?" Ela, com uma voz muito calma, respondeu: "Deus," com uma voz como se Deus não fosse nada demais. Mac ficou um pouco assustado, dizendo: "Você só pode estar brincando, né?" Por que não?" ela disse. "Sem dúvida há muitas pessoas no seu mundo que você acha que merecem julgamento. Deve haver pelo menos algumas culpadas por boa parte da dor e do sofrimento, não é? Que tal os gananciosos que exploram os pobres do mundo? Que tal os que promovem as guerras? Que tal os homens que agridem as mulheres? Mackenzie, que tal os pais que batem nos filhos sem qualquer motivo, além de aplacar seu próprio sofrimento? Eles não merecem um julgamento?" É que percebia a profundidade da sua raiva não resolvida subir como um jogo de fúria. Ele afundou na cadeira tentando manter o equilíbrio, abalado porque um tiroteio de imagens vinha na sua cabeça, mas ele podia sentir o controle indo embora. E que tal o homem que é um predador de menininhas inocentes? Que tal ele, Mackenzie? Esse homem é culpado? Ele deve ser julgado? Deve, ele gritou. Deve ser mandado para o inferno. Continuando, ela insistia: "Ele é culpado da sua perda?" Ele respondia: "É." E o pai dele, o homem que deformou o filho até que ele se transformasse em um terror? E ele? Ele também, Mac respondeu. E até onde devemos voltar, Mackenzie? Esse legado de deformação vai remontando até Adão. E ele? Mas por que paramos aqui? E Deus? Deus começou essa coisa toda. Deus deve ser culpado? Mac estava tonto. Ele não se sentia de modo nenhum um juiz, mas sim um réu sendo julgado. A mulher não parava por aí. Não é aí que você estava travado, Mackenzie? Não é isso que alimenta a grande tristeza? O fato de não poder confiar em Deus? Sem dúvida um pai como você pode julgar. De novo a raiva dele subiu como uma chama gigantesca. Ele queria bater em alguma coisa, mas ela estava certa e não tinha motivo nenhum para se negar disso. A mulher continuou: "Sua reclamação não é justa, Mackenzie. O fato de Deus ter fracassado com você, ter fracassado com Missy, o fato de, antes da criação, Deus saber que um dia sua Missy seria brutalizada e mesmo assim a ter criado, e depois permitir que aquela alma deturpada a arrancasse de seus braços amorosos, quando ele tinha poder para impedir. Deus não deve ser culpado, Mackenzie." Mac olhava para o chão com uma avalanche de imagens empurrando seus sentimentos em todas as direções. Por fim ele falou mais alto do que ele pretendia e apontou o dedo diretamente para ela. "Sim, a culpa é de Deus." "Então," ela disse em tom definitivo, "sim, você pode julgar Deus então com tanta facilidade, então certamente pode julgar o mundo. Você deve escolher 2 de seus filhos para passar a eternidade no novo céu e na nova terra de Deus. Mas apenas 2. "O quê?" ele disse incrédulo. "E você deve escolher 3 de seus filhos para passar a eternidade no inferno." Mac não podia acreditar no que ele estava ouvindo e começou a entrar em pânico. "Mackenzie," agora a voz dela veio tão calma e maravilhosa quanto na primeira vez em que ele havia escutado. "Só estou lhe pedindo para fazer uma coisa que você acredita que Deus faz. Ele conhece todas as pessoas já concebidas e muito mais profundo e claramente do que você jamais conhecerá seus filhos. Ele ama cada um segundo o que conhece desse ser, desse filho ou dessa filha. Você acredita que ele irá condenar a maioria a uma eternidade de tormento, para longe de sua presença e de seu amor, não é verdade?" E me respondeu: "Eu acho que sim, mas eu nunca pensei na coisa desse jeito. Sei lá, eu simplesmente achei que de algum modo Deus poderia fazer isso.
Falar sobre o inferno era uma espécie de conversa abstrata e não sobre alguém de quem eu realmente gostasse. Então você acha que Deus faz isso com facilidade, mas você não. Vamos lá, Mackenzie. Quais de seus 5 filhos você condenará ao inferno? Kate é que está em maior conflito com você agora. Ela o trata mal, te diz coisas dolorosas. Talvez ela seja a primeira escolha, a mais lógica. Que tal ela? Você é o juiz, Mackenzie, e deve escolher. Ele se levantou dizendo, eu não quero ser juiz. A mente dele estava disparando, isso não podia ser real. Como Deus seria capaz de pedir que ele escolhesse entre seus próprios filhos? Era absolutamente impossível condenar Kate ou qualquer um de seus filhos para uma eternidade no inferno, simplesmente porque ela havia pecado contra ele. Mesmo que Kate, Josh, John ou Tyler cometessem qualquer crime hediondo, ele não faria isso, não podia. Para ele, isso não tinha relação com os desempenhos dos filhos, tinha a ver com o amor por eles. E ele, se rendendo, disse, olha, eu não posso fazer isso. E ela insistia, você deve. Não, eu não posso fazer isso. Você deve, ela repetiu. Não, eu não vou fazer isso. Ainda insistindo, ela disse, você deve. Não, eu não posso, eu não vou, ele gritou e agora as palavras e emoções saíram no jogo. A mulher simplesmente ficou parada esperando. Por fim, ele a encarou, implorando com os olhos. Eu não posso ir no lugar deles. Se vocês precisam de alguém para torturar por toda a eternidade, eu vou no lugar deles. Eu poderia fazer isso. Caiu aos pés dela, chorando e implorando. Por favor, me deixa ir no lugar dos meus filhos, por favor. Eu ficaria feliz em... Por favor, eu estou implorando, por favor, por favor. Vendo ele naquela situação, ela só soube dizer, Mackenzie, agora você está falando como Jesus. Você julgou muito bem, Mackenzie, eu estou orgulhosa. E ele disse meio confuso, mas eu não julguei nada. Ah, julgou sim. Você julgou que eles são merecedores de amor, mesmo que isso lhe custe tudo. É assim que Jesus ama. Quando ele ouviu essas palavras, ele pensou em seu novo amigo esperando junto ao lago, Jesus. E agora você conhece o coração de papai, disse ela, que ama todos os seus filhos com perfeição. No mesmo instante, a imagem de Missy veio na cabeça dele e ele ficou um pouco tenso. Sem pensar, ele se sentou de novo na cadeira. Ela percebeu e disse, o que aconteceu, Mackenzie? Ele viu que não ia adiantar se condenar, então ele logo disse, olha, eu entendo o amor de Jesus, mas Deus é outra história. Eu não acho que os dois sejam iguais, de jeito nenhum. Ela em resposta disse, você não gostou do tempo que passou com o papai? Ele disse, não, eu amo o papai, quem quer que ela seja. Ela é incrível, mas não é nem um pouco parecida com o Deus que eu conheço. Talvez a sua ideia de Deus esteja errada, ela disse. Talvez, simplesmente, não vejo como Deus pudesse amar Missy com perfeição. Em resposta ela também disse, então o julgamento continua? Isso fez Mac parar, mas apenas por um momento. Olha, o que eu devia pensar? Simplesmente eu não entendo como Deus poderia amar Missy e deixar que ela passasse por aquele horror. Era uma menininha inocente, ela não fez nada para merecer aquilo. Deus usou ela para me castigar pelo que eu fiz com meu pai? Isso não é justo, ela não merecia, não merecia. Eu poderia merecer, mas elas não. A mulher vendo aquela situação se aproximou de Mac dizendo, é esse o seu Deus, Mackenzie? Não é de espantar que você esteja afogado na tristeza. Papai não é assim. Ele não está castigando você, nem Missy, nem Nan. Isso não foi feito por ele. Mac cabisbaixo disse, mas ele não impediu. Não impediu, ela disse. Ele não impede um monte de coisas que lhe causam dor. O mundo de vocês está seriamente deturpado. Vocês exigiram a independência e agora têm raiva daquele que os amou bastante para dar a vocês o mundo. Nada é como deveria ser, como o papai deseja que seja e como será um dia. Nesse momento, seu mundo está perdido na escuridão e no caos, e coisas horríveis acontecem com aqueles de quem ele gosta especialmente. Mac ainda sem entender dizia, então, sei lá, por que ele não fez algo a respeito? Ele já fez, ela continuou. Você não viu os ferimentos em papai também? Ele escolheu o caminho da cruz, onde a misericórdia triunfa sobre a justiça por causa do amor. Você preferiria que ele tivesse escolhido a justiça para todo mundo? Você quer justiça, meritíssimo juiz? Ela sorriu ao dizer isso. Não quero, ele respondeu abaixando a cabeça. Não para mim, não para os meus filhos. Então ela esperou. Mas ainda não entendo porque Missy teve que morrer.
É isso aí, galera. O capítulo do livro A Cabana de hoje fica por aqui. Ainda vai ter uma parte 3 e não percam de jeito nenhum, porque tá muito emocionante. O que vai acontecer vai marcar o seu coração com toda certeza, se você não perdia por nada. Já sabe o que fazer. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Inscreva-se no canal aqui embaixo, assim você vai ser notificado no seu celular. Logo que saírem os novos vídeos, você não vai perder nenhum capítulo da história. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!